Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de português e hoje vamos fazer uma produção textual. Coloca lá na página 170 e 171 e vamos seguir as orientações para esta atividade super interessante. Vamos escrever uma reportagem? E aí, quem tem coragem? Nós já começamos numa atividade anterior proposta no livro. Agora, a gente vai usar o que nós já fizemos na outra atividade como suporte para concluir esta, certo? Mas antes disso, vamos revisar o gênero textual reportagem. Vamos relembrar. O que seria a reportagem? É um gênero textual jornalístico que tem como objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma forma clara e com uma linguagem bem direta. A reportagem é um gênero textual jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, tais como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Então, olha só, a reportagem não é uma questão só de informar. Ela vai te ajudar a formar a tua opinião a respeito de um determinado assunto, certo? Então, isso é um ponto bem importante da reportagem. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, acrescentando aí a nossa ideia. Então, vamos lá. Vamos aqui pegar como suporte a reportagem que nós temos lá na página 151. Nós fizemos bastante atividades a respeito dela. Aí nós temos aqui, ó, a manchete, ou seja, o título principal. Vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Tá vendo aqui? Então, aqui é o olho da reportagem, é a manchete, é o título. É o que vai fazer com que chame a atenção do leitor para que ele se interesse e leia a reportagem. Aqui nós temos, por obrigação, colocar a data da publicação, certo, gente? Ó, a data da publicação a gente tem que colocar, certo? Tem que colocar também o nome do repórter. Com certeza vocês vão ter que pesquisar, buscar imagens sobre o tema da nossa reportagem, certo? E não esqueçam de colocar a legenda aqui embaixo no cantinho da imagem. Então, vamos lá para a orientação da página 170, em grupo ou individual, tá certo, gente? Vocês leram uma reportagem sobre a rotina de uma aldeia indígena. Depois, pesquisaram e apresentaram um relato oral sobre o passado da comunidade, do bairro ou da cidade em que vivem. Foi aquela atividade que vocês fizeram, certo? De pesquisa, vocês fizeram levantamento, entrevista com as pessoas, os vizinhos ou a família, para levantar esses dados. Todo o material pesquisado e organizado para o relato oral foi guardado, eu espero. Agora vocês vão produzir uma reportagem sobre o tema nossa comunidade. Ó, passado, o presente e o futuro da nossa comunidade. Planejamento. Primeiro, conversem como é a sua comunidade hoje, como as pessoas se relacionam, como vivem, trabalham e se divertem. 2. Imaginem o futuro. Como gostariam que sua comunidade fosse? Da mesma forma que é atualmente ou diferente? Nisso aqui a gente pode pensar nas melhorias, né? Muita comunidade precisa de melhorias. Como deveria ser a convivência entre os habitantes? E a relação com o meio ambiente, né? Porque a nossa comunidade ela está envolvida em um meio. Como é essa relação com o meio ambiente? E no terceiro ponto, nós temos algo bem interessante. Cada grupo ficará responsável pela elaboração de uma reportagem dividida em 3 partes. Um grupo vai ficar com a parte do passado, a outra do presente e outra do futuro.
que será exposta em um mural no pátio da escola, ou, se possível, vamos lá para essa parte bem interessada, publicada em um jornal da comunidade, ou o que nós podemos fazer agora, neste momento de ensino remoto, é publicar reportagem também em um meio digital. E aí, topam o desafio? Escrita, vamos para a parte da escrita. Leiam e analisem novamente todo o material pesquisado. Verifiquem a parte do relato que coube ao seu grupo, ou seja, se seu grupo ficou com a parte do passado da comunidade, do presente ou do futuro, certo? 2. Anotem os dados que considerarem importantes para a elaboração de um roteiro que dará origem a um relato dessa parte. Ou seja, pessoas mais importantes, fatos mais interessantes, quando aconteceram, onde aconteceram, como aconteceram e quem estava presente. Um exemplo prático aqui, se a gente for fazer sobre a cidade de Petrolina. Pronto, a gente fazendo sobre a nossa cidade. Um ponto interessante que teve na nossa cidade no passado foi a construção da ponte Presidente Dutra. Então, vocês podem fazer o levantamento desses dados aqui, certo? Tem também a construção da catedral. 3. Com esses dados, comecem a escrever o texto da reportagem sobre o passado, presente e o futuro da comunidade. Escolham um título que atrai a atenção e a curiosidade do leitor. Então, vamos aqui tocando novamente. Se a gente for fazer sobre o bairro onde está situada a nossa escola, uma coisa interessante que tem é a fundação da Igreja Católica do bairro, né? A gente pode ver a questão do posto de saúde, das escolas, da creche que estão sendo, né, inauguradas, iniciando aí o funcionamento, a nossa mesmo, que foi inaugurada há pouco tempo e já está em funcionamento. Tudo isso faz parte, certo? 4. Depois de esboçarem a reportagem, troquem os textos entre os grupos. Lembrando que as coisas têm que ser de uma maneira bem resumida, para a reportagem não ficar muito longa e as pessoas não terem interesse de ler. 5. Elaborem um olho para a reportagem, para despertar a curiosidade. 6. Outros detalhes importantes. A escolha do tamanho e do formato da letra de títulos, do texto, de informes gráficos e etc. A inclusão de ilustrações, esquemas e infográficos para acrescentar dados, facilitar a leitura e chamar a atenção do leitor. A inclusão do nome dos autores da reportagem, isto é, os participantes do grupo. Revisão e reescrita. Primeiro, releia os textos em voz alta para verificar a clareza, a precisão e a objetividade da linguagem, além do uso de pontuação, dos verbos e dos marcadores de tempo e espaço. Nisso vocês podem utilizar as chamadas de vídeo de WhatsApp para se organizarem, para se reunirem. A organização dos textos em ordem cronológica, ou seja, começa do passado, chega no presente e vai até o futuro, certo? 2. Reescrevam o texto fazendo os ajustes necessários. Montagem da reportagem. Essa é a última parte, né? Primeiro, distribuam o título, ou seja, o olho, a manchete que nós vimos lá no início do vídeo. Os subtítulos, as ilustrações e as fotografias sobre uma folha de papel grande, que será exposto suporte do mural. 2. Escolham um local apropriado para a exposição e a leitura. Isso também pode ser feito no encontro síncrono, essa tomada de decisão, né? Onde vai ser essa exposição? Como é que vai ser a leitura dessa reportagem? 3. Se for possível, acesse a um jornal da comunidade, entre em contato para viabilizar a publicação da reportagem. 4. Caso haja possibilidade de publicar a reportagem em um site, organizem os materiais que poderão ser utilizados nesse formato. Selecionem os áudios, vídeos e fotografias coletados na pesquisa que realizaram. Pesquisem outras imagens e recursos gráficos na internet, se possível. Utilizem um programa de edição de texto para digitar os relatos que escreveram. Elaborem um roteiro para a edição da reportagem, indicando a organização dos textos verbais e dos recursos gráficos, visuais que serão utilizados. Ou seja, gente, as ações dessa atividade têm que ser bem combinadas e concordando em comunicação sempre com o seu professor, para que saia
bem direitinho. E de preferência que a família, um adulto, também acompanhe para facilitar, né, o desempenho de vocês na realização dessa atividade. Super interessante, tá ok? Então, tô aqui para acompanhar a turma e tenho certeza que os outros professores também, assim como os pais. Vamos lá, eu quero ver essa reportagem brilhando na capa de alguma revista da cidade. Ou jornal, né? Até lá, até a próxima aula.